Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Como Vai Você? Se você está chegando agora, deixa eu nos apresentar para vocês, né? Eu sou Manu Hayashi. Eu sou Paulo Nassif. E você está no Como Vai Você? É um bate-papo que tem como objetivo falar sobre o quê? Vida saudável. Dicas de saúde, bem-estar, já falamos de finanças, já falamos de viagem, já falamos de cardiologia, já falamos de ortopedia, já falamos de exercício físico, de nutrição. Independente de obesidade. Independente de obesidade. Não, e às vezes a gente fala sobre obesidade. Como vai você, doutor Nassif? Eu vou muito bem. E como vai você, Manu? Muito bem também. Bom. Só que hoje nós vamos falar de obesidade. Ah, hoje é de obesidade? Hoje nós vamos. Mas eu fiquei sabendo, viu, Manu, que você vai viajar, vai me abandonar por uns dias. Eu vou viajar por uns dias, mas eu volto logo. Então tá bom. Né? Então vamos lá. Eu não recebi apenas um pedido para falar sobre esse assunto, mas foram vários, e por isso que nós trouxemos esse assunto aqui. Eu fico bem feliz quando as pessoas participam conosco e nos mandam as suas dúvidas. Então, eu tenho recebido também. Mandem sugestões do que vocês querem que a gente traga aqui para falar, o que a gente não souber. Traremos um convidado e vamos atender vamos a estudar, todos os pedidos. Vamos atrás, estudar, né? Vamos estudar. Hoje, então, esses pedidos vieram para que a gente voltasse a conversar mais sobre cirurgia revisional. Uhum. Então, já para começar, eu queria lhe pedir que você nos explique sobre o que é cirurgia revisional. A cirurgia revisional é quando você revisa cirurgicamente um local que já foi operado. Então, por exemplo, você fez uma correção de hérnia do hiato. Essa hérnia voltou ou desgarrou, ou a pessoa tem refluxo novamente, e você vai fazer uma cirurgia revisional dessa hérnia de hiato. Então existe cirurgia revisional de vários tipos de cirurgia. Sim. Uhum. Na cirurgia bariátrica, hoje ela é relativamente comum, tem se falado muito sobre cirurgia revisional nos últimos tempos, né? Sim. Para que casos ela é indicada? Então, quando a gente fala comum, quando você falou, é porque está muito na mídia isso, cirurgia revisional, enfim. Mas são poucos pacientes que vão se eleger para uma cirurgia revisional. Então, vamos supor, nós vamos estar falando aqui sobre o sleeve ou o bypass, não importa. É uma pessoa que foi operada, teve uma perda de peso que pode ter sido insuficiente ou até normal, alcançou o seu objetivo, e com o passar do tempo, essa pessoa volta a recuperar o peso. Ok? Ok. Ou não perdeu o suficiente? Ou não perdeu o suficiente. Mas a pessoa também pode te procurar e necessitar de uma cirurgia revisional porque ela tem alguma complicação da primeira cirurgia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Muito tempo se usou na cirurgia bariátrica a colocação de um anel na saída do estômago, e esse anel ele vem apresentando problemas e muitas vezes tem que se retirar o anel. Então isso é uma complicação. Você tem pacientes... A retirada desse anel é uma cirurgia revisional. É uma cirurgia revisional, mas dentro do campo de que tem uma complicação da primeira cirurgia. Outra coisa que os pacientes podem vir a ter é uma indicação de uma cirurgia revisional, por exemplo, por refluxo. Uhum. Okay? Fez cirurgia bariátrica e passou a ter refluxo. Disso que a gente está falando. E esse refluxo a gente começa a ter dificuldade ao longo do tempo de tratar com remédio, com medicação e mudança da alimentação, enfim. Isso então, como você mesmo disse, está muito na mídia porque algumas pessoas acreditam que fizeram cirurgia bariátrica, voltarem a engordar e daí isso é caso de cirurgia revisional. Nem sempre. Não. Até porque, assim, qual é o critério, né, se um paciente se apresenta com essa recuperação de peso, recidiva do peso, a gente tem que investigar. Então, o que é a investigação? É ver se tem alguma complicação da primeira cirurgia, isso no estudo do local onde foi feita a cirurgia. Então você vai fazer lá uma endoscopia, você vai fazer um raio-x contrastado, uma tomografia, enfim, vários exames que vão nos ajudar a entender se esse paciente tem alguma complicação ou se, por exemplo, ele tem um problema anatômico. O que seria um problema anatômico?
O estômago dele, que deveria estar pequeno, que a gente chama de paute ou reservatório gástrico, ele está alargado, ele está muito grande, e é o motivo dessa pessoa estar ganhando peso. Então, assim, é essa pesquisa que a gente vai fazer para determinar: existe um problema na técnica cirúrgica ou não? Mas existe a maioria dos pacientes que são por problemas de erro alimentar, de sedentarismo, voltou a ter os velhos hábitos. Então, esse paciente e os exames mostram que está tudo bem com a cirurgia. Então, esses pacientes não devem ser reoperados. Eles devem ser incluídos na equipe multidisciplinar de novo, e a equipe multidisciplinar vai trabalhar essa pessoa para que volte a ter bons hábitos e que comece a melhorar a sua situação. Cirurgia bariátrica não é mágica. Não é mágica. Mas agora, você perguntar assim, existem situações que você vai indicar uma cirurgia revisional porque esse paciente teve um ganho de peso e começou a ter doenças de novo? Sim, aí esse paciente pode ser avaliado e ver, existe alguma coisa que a gente possa oferecer que vai ser melhor, mas a gente tem que ter um paciente que mantém, por exemplo, hábitos, ou tem a tendência de ser preparado e manter hábitos saudáveis. Então, e aí nós entramos numa outra situação, que entra agora, o que até nós falamos em outro momento aqui, não me lembro quando foi, que são técnicas novas que estão surgindo e que podem ser aplicados em pacientes que tiveram essa recidiva do peso e têm doenças novamente, que nós podemos futuramente trazer aqui e falar sobre as técnicas que nós chamamos técnicas emergentes e que devem, a qualquer momento, passarem a ser recomendadas pelo Conselho Federal de Medicina. Isso me mostra que talvez o paciente de cirurgia bariátrica talvez não, né? É um paciente que deve ser acompanhado durante toda a vida. Sim, porque ele pode ter uma perda insuficiente de peso. Mas ele vai ter que monitorar sua condição nutricional, sim, músculo esquelético, então ele vai necessitar de acompanhamento. Nós temos um percentual de pacientes que mudam seus hábitos para hábitos mais saudáveis e que estão comprometidos com o tratamento e que ainda podem ter uma perda insuficiente de peso ou até podem ter uma recuperação parcial do peso. Então, esses pacientes têm que ser individualizados e a gente identificar qual é o paciente que, apesar de ter o comprometimento com o seu pós-operatório, não tem o sucesso do resultado. Então, todo tipo de paciente que vai para a cirurgia revisional vai precisar passar novamente por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Sim, e vai precisar da liberação desses novamente. Com certeza. Não é assim. Veja, a liberação, Manu, às vezes assim, você pode fazer uma cirurgia revisional que eventualmente não se exija em relação à liberação de cirurgias ou ao hospital essa avaliação. Mas a gente tem que tomar como princípio de que todos os pacientes têm que fazer avaliação. Sempre vale a pena, né? Sim, faz diferença, toda a diferença. Hoje a gente tem percebido que quase que em todos os tipos de tratamento da saúde, seja em obesidade ou seja qualquer outro tipo, as equipes multidisciplinares são fundamentais. O ser humano é um todo, né? Sim, nós podemos falar aqui, um paciente que tem uma doença... Sofre de anemia. Vai ter que investigar o porquê, Você não vai levar esse paciente para a cirurgia. Tem que colocar dentro de uma equipe que trabalha com você para ele ser avaliado, melhorar a anemia, ver a causa da anemia. Às vezes a indicação cirúrgica é porque você não vai conseguir resolver totalmente o problema da anemia, porque a doença, por exemplo, um câncer de intestino grosso, pode fazer o paciente ter anemia o tempo todo, porque perde sangue por esse tumor. Então dentro do câncer, dentro de pacientes que têm desnutrição, pacientes de obesidade, enfim, tem um monte de situações que
a equipe multidisciplinar faz diferença. Não faz mal para ninguém frequentar um nutricionista, um psicólogo, ter um médico acompanhando, né? Doutor, as cirurgias revisionais, elas são cobertas por planos de saúde e pelo SUS? Se forem elegíveis nos critérios de indicação, sim. Entendi. Então quer dizer que se eu estou tendo algum problema, né? Seja ele fiz cirurgia bariátrica, estou vomitando, estou tendo você dor. Tem que documentar para que o plano de saúde e o seu auditor entenda de que você está fazendo uma boa indicação, e se for para trazer benefício a essa pessoa, o plano de saúde vai liberar. Mas o primeiro passo é procurar a equipe médica. Sim, e lembrando que a maioria dos pacientes que recuperam peso voltaram aos velhos hábitos, não é a cirurgia não vai ser a primeira escolha, e talvez nem seja a escolha, porque não vai resolver, não vai trazer benefício. Podem ser necessárias mais de uma cirurgia revisional? Em situações de complicação, sim, mas eu acredito que... É raro. Não é que é raro. Às vezes, uma outra cirurgia revisional, seja por uma mudança de técnica, uma abordagem diferente, mas não é assim, são casos de exceção. Então quer dizer que a cirurgia revisional pode mudar uma técnica para outra? Claro. Então, por exemplo, a pessoa fez um sleeve e tem uma doença do refluxo desencadeada no pós-operatório que não tem controle com remédio, nem com mudança alimentar. Então, ela vai fazer uma cirurgia revisional, que a gente não chama daí de revisional, a gente chama assim, ela vai fazer uma conversão da técnica que ela tem, ou uma reversão da técnica do sleeve para uma outra técnica que é o bypass. Mas não deixa também de ser uma cirurgia, uma reoperação. Mas aí a gente pode mudar o nome de revisional para conversão ou reversão. Mas entra num leque de revisional. Entra no leque. Olha, doutor, eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. Mas acho que hoje foi bastante conteúdo para quem quer começar a entender sobre isso. E a dica é, procure a sua equipe médica ou aquela que você tem acesso, né? E a dica maior é como nós fizemos, lembra que recente fizemos com o Fábio, que é um profissional da educação física, que nos trouxe a importância do exercício desde da idade criança. Infantil. Então, o mais importante de tudo é essa prevenção, para que a gente não tenha que chegar na obesidade, nutrição e nem na cirurgia bariátrica, que seria também uma vitória. Eu acho que a gente caminha para uma sociedade que tem que trabalhar muito com prevenção de doenças, não com tratamentos, né? Então, eu vou até sugerir que quem eu não sei, mas em algum momento assista lá um podcast com o professor o profissional da educação física, Fábio Tavares, que fez com a gente, e fala sobre a saúde infantil no aspecto do exercício físico e emocional, enfim, ele deu uma aula, foi muito, muito boa aquele podcast. Muito legal, então vamos trabalhar para termos uma saúde melhor. Doutor Nassif, você sabe quem disse, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso a vocês? Foi o nosso próprio Jesus. Sim. Ele prometeu cuidar de nós e nos dar descanso. Ele nos disse que se você está cansado, é para ele que você deve levar o seu problema, a sua preocupação e trazer para ele aquilo que tem lhe atormentado, né? Então, se você está vivendo esse momento, essa palavra é para você. E por isso eu me despeço dizendo que você possa levar as suas preocupações a ele, porque ele cuida desde a nossa saúde a tudo, né? Então fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, doutor Nassif, nós nos vemos em breve. Ok, Manu, eu quero que você tenha uma viagem maravilhosa e quero pedir a vocês que nos ouvem aqui, que nos assistem, que mandem sugestões de temas que nós vamos buscar essa resposta a todos vocês. Tanto o meu Instagram, Emanuele Hayashi. Emanuele é um pouquinho complicado, porque meu pai inventou de colocar o nome do francês, então com 2 M's de mamãe dobrado e 2 L's. E quando eu erro, ela fica muito brava. Ou então Paulo Nassif, Instagram mais conhecido, né? Pode mandar em qualquer um dos dois lá, que a gente vai trazer para vocês aqui. É um prazer, é por isso que nós estamos aqui. Para trazer dicas aqui de uma vida saudável, de uma vida boa.
É isso aí. Nós em breve vamos ter assunto. Nós temos um convidado que eu tô guardando que é muito, todo mundo vai gostar muito. Vai ser muito legal. E vem em breve. Então, até a próxima. Nós nos vemos em breve. Tudo de bom. Tchau, gente.